Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitofo. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Budidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Na vez anterior, falei sobre a conduta da renúncia. Hoje falarei sobre as 4 nobres verdades e explicarei sobre a verdade do sofrimento. Sendeiro à Budidade, capítulo 4, as 4 nobres verdades, stanza 66. O sofrimento e o acúmulo, a cessação e o sendeiro, são chamados de 4 nobres verdades. As 4 verdades são o sofrimento e o acúmulo, a cessação e o sendeiro. Estas 4, nos sutras, são chamadas de 4 nobres verdades. Se todos têm sofrimento e todos têm aflições, por que enfatizar as 4 nobres verdades? De fato, dukkha é a realidade do sofrimento opressivo da vida no reino humano. Samudaya são as aflições e a força kármica que provém das aflições. Nirodha é a eliminação das aflições, para que não gerem mais consequências de sofrimento. Marga são as práticas da disciplina, concentração e sabedoria. É o tratamento das aflições e o cultivo do Dharma que conduz diretamente ao Nirvana. No entanto, apenas os nobres conseguem, a partir dos fatos, experienciar, reconhecer e realmente realizar estas verdades. Por isso que no Nirvana Sutra é dito que as pessoas ordinárias possuem o sofrimento, mas não a verdade. Os nobres possuem o sofrimento e possuem a verdade do sofrimento. Também é dito no Sutra dos Ensinamentos Legados que o Buda ensinou que a verdade do sofrimento, dukkha, realmente é sofrimento. Não pode ser felicidade. O acúmulo, samudaya, realmente é a causa, não havendo causas diferentes para o sofrimento. Se o sofrimento cessa, nirodha, é porque a causa foi cessada. Cessada a causa, então o efeito cessa. O sendeiro, marga, para a cessação do sofrimento, é realmente o sendeiro verdadeiro, não havendo outros sendeiros além deste. A natureza do sofrimento aflitivo da vida no reino humano, a natureza de acúmulo e atração das aflições, a natureza do nirvana, de cessação e afastamento, a natureza terapêutica da disciplina, da concentração e da sabedoria, e a natureza que possibilita a condução ao nirvana. Todas elas são verdadeiras, definitivas e absolutas, que apenas os nobres são capazes de experienciar profundamente, sem sombra de dúvidas. Por isso, são chamadas de 4 nobres verdades. A verdade do sofrimento. Stanza 67. Os sofrimentos de não obter o que se anseia, de unir-se com pessoas que detesta e separar-se de entes queridos, do nascimento, velhice, doença e morte. Todos estes sofrimentos vêm a existir como resultado da união dos 5 agregados. Nas 4 verdades, descreve-se primeiro a verdade do sofrimento, que é a realidade do mundo corporal e mental, a qual devemos primeiramente experienciar e reconhecer. Sofrimento significa aflição opressora, a opressão iminente do corpo e mente que causa tribulação e inquietação. O Buda falou sobre várias categorias de sofrimento, mas, falando do ponto de vista humano, a mais relevante é a dos 8 sofrimentos. Primeiro,
o sofrimento de não obter o que se deseja, seja reputação, autoridade, família, riquezas, etc. Estas são condições desejadas por todas as pessoas, mas, geralmente, o que se anseia não é obtido. Por exemplo, desejo algo e não o obtenho. Isso é um sofrimento aflitivo. Tenho ou obtenho algo e desejo não perdê-lo. Ou então, me acontece uma situação de dificuldade e desejo não tê-la. No entanto, não ocorre conforme minha vontade. É dito nos sutras: se não conseguir o que se deseja, o dano da aflição será como ser atingido por uma flecha. Ou seja, é o sofrimento de não obter o que se anseia. Este é o problema aflitivo que surge no que diz respeito à nossa relação com objetos externos. Segundo, o sofrimento de unir-se com pessoas que se detesta. E terceiro, o sofrimento de separar-se de entes queridos. Estes são os problemas aflitivos que surgem no que diz respeito à nossa relação com a sociedade. Isso vale para os 5 destinos. Aquelas pessoas com quem nos desentendemos, de quem temos ressentimentos e raiva. Seria preferível não encontrá-las para termos os olhos e ouvidos tranquilos. No entanto, precisamos conviver no mesmo local, vivendo juntos, trabalhando juntos, conversando juntos, incapazes de nos entendermos, mas também incapazes de nos afastarmos. Isso realmente é um sofrimento aflitivo extremo. Por outro lado, dos pais, irmãos, cônjuges, filhos, amigos, entes mais queridos, no entanto, não podemos evitar a separação em vida ou pela morte. Constantemente somos capturados pelas saudades de terras longínquas ou pelas memórias frustradas desta lamentação incessante e sem fim. Quarto, o sofrimento do nascimento. Quinto, da velhice. Sexto, da doença. E sétimo, o sofrimento da morte. Estes são os problemas aflitivos que surgem no que diz respeito ao nosso corpo e mente. No geral, as pessoas consideram o nascimento como uma situação feliz, a velhice, a doença e a morte como situações pesarosas. Não sabem que, uma vez nascido, é impossível não envelhecer, é impossível não adoecer e é impossível não morrer. Se a velhice, a doença e a morte provêm do nascimento, então, qual a felicidade que há no nascimento? O nascimento é a raiz do sofrimento, assim como a velhice, a doença e a morte são seus ramos, folhas, flores e frutos. Desde a raiz até o fruto, todos são sofrimentos. A partir das nossas relações com objetos externos, com a sociedade e com o corpo e a mente, o sofrimento pode ser dividido em 7 tipos. Quando são investigados, compreende-se que todos esses sofrimentos vêm a existir como resultado da união dos 5 agregados, skandhas. Os 5 agregados são 5 categorias, 5 grupos de diferentes elementos. Também é a soma do nosso corpo e mente. Estes 5 agregados, por si só, são o ponto crucial de toda dor e sofrimento, com relação a objetos externos, à sociedade e ao corpo e mente. Não se pode evitar que os 7 sofrimentos mencionados anteriormente. Todos os nossos problemas, todos os nossos sofrimentos aflitivos não se devem a outra coisa, a não ser por causa da existência destes 5 agregados, o corpo e a mente em si. Tem uma frase de Lao Tzu que diz: eu tenho este grande sofrimento, essa grande preocupação,
por causa do corpo. Se não tivesse um corpo, que sofrimento e preocupações eu teria? Os 5 agregados são a totalidade do sofrimento aflitivo, que somados aos 7 sofrimentos distintos anteriores, juntos são chamados de 8 sofrimentos. Então, em resumo, esses 8 sofrimentos são: sofrimento de não obter o que se anseia, que está relacionado aos objetos externos. O sofrimento de unir-se com pessoas que se detesta e o sofrimento de separar-se de entes queridos está relacionado com a nossa vivência em sociedade. E o sofrimento do nascimento, da velhice, da doença e da morte são relacionados com corpo e mente. E todos esses estão relacionados com o sofrimento do apego aos 5 agregados. Hoje falei sobre as 4 nobres verdades e expliquei sobre a verdade do sofrimento. Na próxima vez começarei a explicação sobre os 5 agregados. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.